A História do Mundo, capítulos 7 e 8. Capítulo 7, Hammurabi e os Babilônios. O Código de Hammurabi. Você provavelmente já notou que a Mesopotâmia não era um lugar muito pacífico para viver. As cidades-estados lutavam entre si. Líderes poderosos tentavam construir impérios conquistando outras cidades-estados. Às vezes, os impérios duravam muito tempo. Às vezes, eles desmoronavam em poucos anos, e outro líder poderoso tentava assumir o controle. O povo da Mesopotâmia vivia com a guerra o tempo todo. Às vezes, eles ficavam dentro das muralhas da cidade na esperança de que estivessem seguros. Mas às vezes eles fugiam. Eles viajavam para outro lugar, esperando evitar problemas. Por volta de 1792 a.C., um rei chamado Hammurabi herdou o trono da Babilônia de seu pai. Babilônia era uma cidade perto de Kish, o lar de Sargão. No início, Hammurabi apenas governou uma pequena área da terra ao redor de sua própria cidade. Mas logo ele começou a conquistar algumas das cidades menores em seu entorno. Ele convenceu os reis de outras cidades a jurar fidelidade a ele. Logo, ele governava toda a parte sul da Mesopotâmia. Essa área ficou conhecida como Babilônia por causa da cidade Babilônia. Hammurabi não queria que as pessoas o obedecessem apenas porque seu exército era forte. Ele queria que seu império fosse governado por leis justas. Ele acreditava que o principal deus da Babilônia, Marduk, o fez rei para que ele pudesse tratar as pessoas de forma justa. Em uma de suas cartas, Hammurabi chama a si mesmo de o príncipe reverente temente a Deus. Ele diz que sua tarefa como rei é fazer a justiça aparecer na terra, destruir o mal e o ímpio para que o forte não oprima o fraco. Hammurabi queria que as pessoas seguissem suas leis porque eram corretas e não apenas porque os soldados as obrigavam a obedecer. Ele também queria que todo o seu império seguisse as mesmas leis e regras. Então Hammurabi escreveu todas as leis que ele achava serem justas. Ele as esculpiu em pedra, em um monumento que o mostrava recebendo as leis do Deus Sol. Essas leis são chamadas de Código de Hammurabi. Elas são o primeiro conjunto de leis escritas que conhecemos. Elas eram incomuns porque todos tinham que segui-las, pessoas ricas, pobres, soldados, agricultores, comerciantes e até mesmo reis. Aqui estão algumas das leis do Código de Hammurabi. Você acha que são justas? Por que sim ou por que não? Primeiro, se alguém cortar uma árvore na terra de outra pessoa, pagará por ela. Se alguém for descuidado ao regar seus campos e inundar o campo de outra pessoa por acidente, pagará pelo grão que arruinou. Se um homem quiser expulsar seu filho de casa, ele precisa ir até um juiz e dizer: "Não quero mais que meu filho more em minha casa." O juiz ouvirá as razões. Se as razões não forem boas, o homem não poderá expulsar seu filho. Se o filho fizer algum grande mal a seu pai, seu pai deverá perdoá-lo pela primeira vez. Mas se ele fizer algo mal 2 vezes, seu pai poderá expulsá-lo. Se um ladrão rouba uma vaca, uma ovelha, um burro, um porco ou uma cabra, ele pagará 10 vezes mais do que valem. Se ele não tiver dinheiro para pagar, ele será morto. Olho por olho, dente por dente. Se um homem tirar o olho de outro homem, que arranque o próprio olho. Se ele quebrar o dente de outro homem, que quebre o próprio dente. Se ele quebrar o osso de outro homem, que quebre o próprio osso. Se um médico operar um paciente e o paciente morrer, a mão do médico será cortada. Se um construtor construir uma casa e essa casa desmoronar e matar o dono, o construtor será morto. Se o ladrão for pego abrindo um buraco em uma casa para que ele possa entrar e roubar, ele será morto na frente do buraco. Hammurabi era um homem muito religioso. Ele acreditava que os próprios deuses haviam lhe dado o Código de Hammurabi. Então reconstruiu muitos dos templos de zigurates que haviam sido destruídos em lutas entre cidades e estados. Ele encorajou seu povo a realizar sacrifícios aos deuses e aprender mais sobre eles.
Naquela época, as pessoas na Babilônia acreditavam que poderiam descobrir o que os deuses estavam fazendo por meio da observação dos movimentos dos planetas e das estrelas. Então elas passaram muito tempo estudando o céu. Elas sabiam onde estavam todas as constelações, sabiam a diferença entre estrelas e planetas. Por observarem o céu, os babilônios foram capazes de descobrir que a Terra gira ao redor do Sol. Eles chamaram o tempo que a Terra leva para percorrer todo o caminho ao redor do Sol, uma vez de um ano. Então eles dividiram esse ano em 12 meses. Eles foram os primeiros a dividir um ano em 12 meses, assim como fazemos hoje. Os babilônios também foram os primeiros a dividir um dia em 24 horas e a dividir uma hora em 60 minutos. Então, sempre que você olha para um calendário para ver em que dia do mês você está, ou olha para um relógio para ver que horas são, você está usando métodos herdados dos babilônios. Capítulo 8. Os assírios. Sansiadade, rei do mundo inteiro. Hammurabi era o rei mais poderoso do sul da Mesopotâmia. Mas ao norte, outro rei estava construindo outro império. Seu nome era Sansiadade, e ele não queria ser um governante justo que fizesse boas leis. Ele só queria governar o mundo inteiro. Sansiadade viveu em uma cidade chamada Assur. Babilônia ficava ao sul da Mesopotâmia, ao lado do rio Eufrates, mas Assur ficava na parte norte da Mesopotâmia, ao lado do rio Tigre. Quando Sansiadade se tornou rei de Assur, ele decidiu que essa cidade deveria ser o centro de um novo império. Ele começou construindo um enorme templo para o Deus que ele adorava. No dia em que o templo foi construído, Sansiadade anunciou: "O Deus dos ventos e tempestades ama a cidade de Assur mais do que qualquer outra cidade do mundo, e ele quer que eu seja o rei do mundo inteiro." O povo de Assur gritou: "Sansiadade será o rei do mundo inteiro." Então Sansiadade reuniu seu exército e partiu para conquistar as cidades da Mesopotâmia. Seus 2 filhos foram com ele para lutar ao seu lado. Toda vez que Sansiadade conquistava uma nova cidade, ele transformava seus filhos em novos governantes daquela cidade. Logo, o exército assírio havia conquistado todas as cidades próximas. Sansiadade queria que o povo da Mesopotâmia tivesse medo dele. Ele era um ditador. Ele não permitia que nenhuma das pessoas em seu povo ou em seu novo reino questionasse suas leis e seus comandos. Ele só queria que elas o obedecessem imediatamente. Como ele conseguiu que as pessoas o obedecessem? Ele matou qualquer um que não fizesse exatamente o que ele dissesse. Quando ele conquistava uma cidade, ele cortava a cabeça de todos os líderes e as colocava em estacas ao redor da cidade. Ele queimava prédios e dizia a seus soldados para construir tudo o que encontrasse ou destruir tudo o que encontrassem. Não é de admirar que todos na Mesopotâmia tivessem medo dos assírios. Logo, Sansiadade não teve de lutar batalhas para conquistar cidades. Assim que ele se aproximava das muralhas de uma cidade, os líderes saíam e se rendiam. Eles se ofereciam para pagar-lhe dinheiro e chamá-lo de rei, se ele simplesmente os deixasse viver. Sansiadade concordava em poupar a vida deles, mas somente se fizessem exatamente o que ele dissesse e obedecesse a cada um de seus decretos. O império de Sansiadade se espalhou por todo o norte da Mesopotâmia. Ele deu ao seu império o nome de Assíria por causa da cidade de Assur. Ele se autoproclamou o rei do mundo inteiro. Mas isso não era exatamente verdade. Lembra-se da Babilônia, no sul da Mesopotâmia? A Babilônia também tinha um império. Sansiadade nunca tentou conquistar a Babilônia ou conquistar as cidades da Babilônia. Ele sabia que ela era mais forte do que ele. Quando Sansiadade morreu, ele deixou a um de seus filhos a tarefa de governar todo o império assírio. Ele deixou o outro filho encarregado de uma das maiores cidades da Assíria, a cidade de Mari. Ele esperava que os 2 jovens trabalhassem juntos para manter seu império forte. Mas os irmãos brigavam entre si. Eles escreviam cartas desagradáveis um ao outro.
Eles acreditavam ou reclamavam um do outro. Eles não mantiveram a Assíria unida e forte. Hammurabi decidiu que ele queria fazer da Assíria parte do Império Babilônico. Ele marchou para o norte da Mesopotâmia com seu exército. Ele destruiu a cidade de Mari e conquistou a cidade de Assur. Agora os assírios tinham que prestar homenagem a Hammurabi e chamar Hammurabi de rei do mundo inteiro. Mas Hammurabi não era tão cruel como Sanci-Adad, ou como Sanci-Adad foi. Deixou que alguns dos líderes assírios ficassem encarregados de suas cidades, desde que seguissem seu código de leis. E ele não cortou a cabeça dos líderes, nem queimou suas casas. Os assírios concordaram em obedecer a Hammurabi, mas o tempo todo pensavam: um dia estaremos livres novamente e tentaremos conquistar o mundo mais uma vez. A história de Gilgamesh. Tanto os babilônios quanto os assírios contavam histórias sobre um grande e mítico rei chamado Gilgamesh. A história de Gilgamesh é um dos mais antigos contos de fadas do mundo. Era uma vez um rei chamado Gilgamesh que governava a cidade de Uruk. Gilgamesh era meio deus, meio homem. Ele era o homem mais forte da terra. Ele podia levantar pedras enormes com uma mão e saltar sobre muros altos sem sequer se esforçar. Ele era jovem e saudável e tinha todo o dinheiro e poder que qualquer homem poderia querer. Mas Gilgamesh era tão cruel quanto forte. Ele forçou o povo de Uruk a servi-lo dia e noite. Ele tomou o dinheiro e a comida do povo. Ele forçou os jovens a serem seus escravos. Ele nunca pensou nos outros, apenas em si mesmo. O povo de Uruk estava desesperado para se livrar desse rei perverso. Então eles chamaram o Deus do céu, Anu. Ajude-nos, eles gritaram. Nosso rei é mau e não podemos lutar contra ele, porque ele tem a força de um deus. Anu olhou para baixo do céu e ficou muito infeliz. Olhe para este rei Gilgamesh, ele disse. Ele tem toda a força e todo o poder do mundo, e ainda assim é cruel com os fracos e desamparados. Isso não está certo. Vou enviar um inimigo para lhe ensinar uma lição. Então Anu criou um monstro chamado Enkidu. Um monstro que era metade homem e metade animal, com a força de uma dúzia de leões. Vai e lute contra Gilgamesh, disse ele a Enkidu, e mandou o homem-fera para as terras selvagens ao redor da cidade de Uruk. Enquanto isso, Gilgamesh teve um pesadelo. Ele sonhou que um enorme machado apareceu em sua porta, um machado tão grande e afiado que ele nem conseguia erguê-lo. Quando ele acordou, perguntou à mãe o que o sonho significava. Um homem está vindo para destruir você, sua mãe lhe disse. Você terá de fazer amizade com ele ou morrerá. Enkidu aproximou-se cada vez mais da cidade de Uruk, mas na floresta, fora dos muros da cidade, ele encontrou o filho de um caçador, checando as armadilhas de seu pai. Quando o menino viu o homem selvagem nu, ele ficou assustado, mas ele sentiu pena de Enkidu, porque o homem-fera não tinha roupas nem comida e não podia sequer falar. Então ele levou o Enkidu para casa com ele e o apresentou a seus amigos, pastores que cuidavam de seus rebanhos do lado de fora das muralhas da cidade. Enkidu viveu com o filho do caçador e os pastores por um longo tempo. Eles o ensinaram como falar, como comer e como usar roupas. Um dia, Enkidu e seus amigos foram para Uruk para o casamento de um grande homem que estava dando uma festa para toda a cidade. Mas durante a festa de casamento, Gilgamesh decidiu que queria a noiva. Ele invadiu o salão, pegou a linda menina e começou a arrastá-la para longe. Enkidu ficou furioso. Ele saltou na frente da porta. Você pode ser o rei, ele gritou, mas você vai ter que me matar antes de tirar essa mulher de seu noivo. Ninguém jamais havia dito a Gilgamesh o que fazer. Ele pulou em Enkidu e tentou derrubá-lo no chão. Eles lutaram para cima e para baixo no salão do casamento até que a comida foi esmagada e ambos estavam sangrando.
Gilgamesh nunca encontrou alguém tão forte antes. Finalmente, Gilgamesh venceu a partida. Ele mobilizou Enkidu e sentou-se nele. Mas ele estava tão cansado de lutar que mal conseguia se mexer. Ele ofegou: "Seremos amigos a partir de agora." Desde então, Enkidu e Gilgamesh se tornaram amigos. Gilgamesh tornou-se mais gentil com as pessoas de sua cidade, e ele e Enkidu tiveram muitas aventuras juntos. Um dia, o touro dos deuses escapou do céu e desceu à terra. Veio atacar o reino de Gilgamesh, matando centenas de pessoas. Era tão poderoso que sempre que respirava, enormes buracos e brechas se abriam na terra. O povo chamou Gilgamesh e Enkidu em busca de ajuda. Enkidu matou o touro e salvou o país inteiro. Mas os deuses ficaram zangados com Enkidu por matar seu touro. Eles enviaram uma doença terrível para ele. Ele sofreu de dor por 12 dias e depois morreu. Gilgamesh lamentou a morte do amigo. Ele ordenou que o mundo inteiro chorasse por Enkidu. Ele parou de tomar banho. Ele até parou de comer. Ele não suportava o pensamento de que a morte lhe havia tirado Enkidu. Finalmente, ele decidiu que teria de encontrar o segredo da vida eterna e conquistar a própria morte. Ele decidiu ir ver Utnapishtim, o único homem imortal em toda a Terra. Ele viajou por 1 ano e 1 dia e finalmente chegou à casa de Utnapishtim. "Qual é o segredo da vida eterna?" perguntou a Utnapishtim. "Se você conseguir ficar acordado por 6 dias e 7 noites, disse Utnapishtim, você também pode se tornar imortal." Gilgamesh concordou e instantaneamente adormeceu. Ele acordou 7 dias depois. "Me dê outra chance," ele implorou. "Bem," disse Utnapishtim, "há mais uma chance para você. Se você conseguir nadar até o fundo do oceano, encontrará uma planta mágica que vive no fundo do mar. Colha-a e coma-a, e você se tornará jovem novamente." Gilgamesh amarrou uma pedra nos pés e saltou no oceano. Ele submergiu até o fundo. Lá ele encontrou a planta mágica. Ele a acolheu, nadou de volta para o topo do oceano e começou a longa viagem para casa. Quando chegar em casa, ele pensou: "Vou comer a planta e então viverei para sempre." Mas uma noite, enquanto Gilgamesh dormia, uma cobra deslizou até ele e encontrou a planta. Cheirava bem, então a cobra a comeu e imediatamente tornou-se jovem de novo. É por isso que as serpentes perdem a pele. Quando elas começam a envelhecer, simplesmente saem de suas velhas e enrugadas peles e se tornam jovens novamente. Porém, Gilgamesh acordou e descobriu que sua planta mágica havia desaparecido. Ele foi para casa, para Uruk, chorando e lamentando, e como todos os homens, ficou velho e morreu. Mas sua história foi contada a todos os filhos de Uruk, e foi contada a todos os seus filhos e aos filhos de seus filhos até o dia de hoje.